Hoje é dia de falar sobre 1899, a nova série da Netflix. Ou como a própria Netflix vendeu e muita gente se interessou, a série dos criadores de Dark. Bom, eu geralmente já começo fazendo a crítica direto, mas hoje eu quero perguntar para vocês o que vocês acharam da série, comentem aqui embaixo, porque geralmente eu tenho meio que uma ideia do que grande parte do público vai achar quando eu assisto um filme ou uma série. Mas essa aqui, sinceramente, eu não faço ideia, por mais que eu acredite que quem gostou muito de Dark provavelmente vai gostar dessa série aqui. É um chute, também não sei. E além disso, deixar claro que esse vídeo é uma crítica e não um vídeo explicado. Tem uma grande diferença nesse meio aqui, porque geralmente quando são séries e filmes assim, eu faço uma crítica e muita gente fala: ah, mas você não explicou tal coisa, você não explicou outra coisa. Não é o meu objetivo aqui, o meu objetivo é fazer uma crítica da série como um todo. Bom, aqui a gente tem uma série dos criadores de Dark que, em certo sentido, traz muito de Dark, tanto em elementos, em como se constrói essa narrativa, esse vai e vem, essa dificuldade de entender algumas coisas e tudo mais, e principalmente na questão estética, né? Aqui a gente vai ter de volta muitas daquelas transições de Dark com efeitos sonoros, que vocês sabem que é uma das coisas que eu menos gostava em Dark. Também a própria trilha sonora aqui, que grita demais ou cria tensão demais, por mais que seja uma trilha bem diferente, ela tem esse negócio de chamar muito a atenção pra ela e tal, que também é outra coisa que muita gente amava em Dark e também era uma das coisas que eu menos gostava lá, entre muitos outros elementos, né? Como vai trabalhar a ficção científica, como vai trabalhar o tempo, a questão de realidade, as figuras religiosas que estavam presentes lá e aqui vão estar presentes também de alguma forma, o uso de símbolos do próprio triângulo, né? Da ideia do triângulo, da pirâmide, desses objetos. Então muito daquele lance de você focar num objeto ou numa coisa estranha e aí fazer um corte para deixar na cabeça do espectador aquilo, o que será que aquilo quer dizer, etc. Esse tipo de coisa. Então, como vai se estruturar aqui, tanto esteticamente, mas puxado também para o cinza e tudo mais, quanto esse desenvolvimento mesmo dessa narrativa de uma forma um pouco mais complicada e tudo mais, tem muito de Dark, e apesar de serem séries bem diferentes, e já adianto que eu gosto muito mais de Dark, apesar de ter gostado dessa daqui, pelo menos até certo ponto. Tem algumas coisas que me desagradam, vou falar um pouco melhor sobre tudo isso agora. Enfim, 1899 para mim é uma série que ela vai mudar de gênero o tempo inteiro, ainda assim conseguindo estabelecer uma coesão entre todos esses gêneros ou estilos de filme, série, narrativa, etc. Eu já exploro isso um pouco melhor, para falar muito sobre a questão da mente, da identidade e da realidade, como tudo isso pode estar misturado e se transformar em uma coisa só. Então, ao mesmo tempo que aqui a gente tem esses personagens começando a perceber que talvez aquilo não seja uma realidade, talvez seja uma simulação ou coisa do tipo, e muito esse debate mais verbal até da série sobre a mente, sobre como funciona a mente, como a mente cria realidades, então uma conexão direta entre esses dois temas, mas também vai falar muito sobre a identidade de cada um desses personagens. Seja a identidade de você querendo se descobrir quem você é, como por exemplo a protagonista, que ela quer entender quem ela é, e o outro personagem, por exemplo, lá o que faz o Jonas em Dark também, ou mesmo aqueles personagens que têm que esconder a sua identidade de alguma forma pelo local e pela época que eles estão inseridos. Então tem um casal aqui que é homossexual e eles não podem se assumir, então um tem que assumir a identidade de um padre e etc. Ou a outra que tem que se passar por outra pessoa para poder sobreviver de uma forma que ela não quer viver, esse tipo de coisa. Então o filme ele vai estar sempre falando sobre esses três temas diferentes, ao mesmo tempo que os conecta em uma coisa só. E sobre a questão dos gêneros, eu sinto que esses debates temáticos eles vão aparecer de diversas formas aqui. Primeiro com uma série que ela se vende por um mistério sobrenatural, que vai até bastante para um terror sobrenatural com figuras religiosas, o que é muito comum no terror sobrenatural. Então, inicialmente, eu até pensava, nossa, tem elementos de Dark aqui, mas é uma série que vai muito mais para um lado até da fantasia, do sobrenatural e menos
da explicação, o que mais pra frente a gente vai ver que não é bem verdade. Então ela vai se vender inicialmente como essa série de terror, quase como um purgatório desses personagens, esses personagens que têm todos um trauma ou tem alguma coisa no passado deles que os afeta até hoje e tudo mais, e a gente vai conhecendo cada um deles. E a partir do momento que a gente vai conhecendo cada um deles, a série ela não abandona esse lado que vem mais do terror e do mistério, mas ela entra quase que numa lógica meio Agatha Christie, né, de posicionar todos esses personagens dentro de apenas um ambiente para a gente conhecer cada um deles e descobrir um pouco de que cada um pode ter culpa naquilo, cada um deles pode ser um suspeito de alguma coisa, ainda que não numa lógica Agatha Christie de ser algo um pouco mais divertido e tal, mas ainda assim tem esse lance de vários personagens em um único espaço, né? Não um único espaço, mas aqui num navio, etc. Como, por exemplo, tem A Morte no Nilo, que vai se passar quase inteiro num navio, ou O Assassinato no Expresso Oriente, que vai se passar quase que inteiro dentro de um trem, e por aí vai. Então aqui a série vai se usar muito dos personagens nesse ambiente para construir essas relações, até essas relações de poder aqui, né, que vai ter os mais ricos, os mais pobres e etc. Então vai construir essa lógica que eu gosto de dizer que é uma lógica meio Agatha Christie, e até criar mistérios dentro do próprio navio, né? O navio se transforma em um personagem cheio de mistérios aqui, passagem secreta, esse tipo de coisa, para depois a gente realmente descobrir qual é a verdadeira essência, digamos aqui, da série, que é um retorno para Dark, de certa forma, de abraçar mesmo uma ficção científica. Ainda que seja uma ficção científica que parece muito distante, tem esse apego não só de tentar trabalhar elementos da ficção científica, da ciência extrapolada para algo que a ciência teoricamente poderia chegar, mas principalmente em como traz a racionalidade para primeiro plano a partir de então. Então, tudo vai ter uma possível explicação e os personagens, eles não vão mais viver num sobrenatural em que eles não entendem de nada, como era no começo, mas sim vão entrar num mundo de tentar descobrir o que significa tudo aquilo, que aí já é uma lógica muito mais própria da ficção científica. E eu sei que provavelmente vocês vão discordar de mim aqui, mas justamente quando a série ela se descobre, digamos assim, quando ela realmente abraça a ficção científica e a gente começa a ter algumas das respostas e das muitas reviravoltas, é onde pra mim menos funciona. É pra mim quando a série ela encontra a sua própria identidade, mas ao mesmo tempo ela parece ter menos identidade do que ela pensa que ela tem. Tem esse lance que me incomoda um pouco dela não ser tão difícil quanto ela aparenta. Em Dark eu acho que isso funcionava muito bem, porque lá a dificuldade estava muito em a gente relacionar esses personagens e montar esse quebra-cabeça de onde os personagens estão e qual é o personagem em qual tempo e aquilo que aconteceu no passado, como afeta no futuro. Então em Dark eu achava essa lógica muito legal. Aqui, como a série ela é montada a partir de então e como as informações são escondidas ou reveladas, parece que é a série querendo falar, olha como eu sou complexa, olha como eu sou difícil de entender, e acaba sendo, a partir do momento que ela é montada dessa forma, mas não soa pra mim algo tão natural assim. Porque se a gente começa a pensar e ver o todo de alguma forma, claro que eu vou deixar passar vários elementos aqui, eu teria que pensar melhor, talvez até reassistir, o que eu provavelmente não vou fazer, mas é nesse momento que a gente vê que a série, ela não é tão inteligente, tão diferente assim quanto ela pensa. Na real, ela vai para um lado da ficção científica, que é esse lado mais humano que eu gosto bastante, né? Esse lado de você pegar a ficção científica e debater numa lógica da humanidade, do ser humano, da mente humana e tudo mais, mas ela parece um grande derivado, pelo menos para mim, de muitas outras obras de ficção científica sem apresentar nada de muito novo, apesar da série achar que ela é muito revolucionária. Então, como alguém que gosta muito de ficção científica, tanto no cinema quanto na literatura, né, um dos gêneros que eu mais gosto de ler também é ficção científica, aqui eu sinto que é apenas alguns elementos de ficção científica meio requentados que na hora H, quando vem as revelações, me agradaram menos do que eu achei que iam me agradar. Eu não tô querendo revelar aqui muita coisa para não dar spoilers, né? Até já falei mais do que talvez deveria aqui na crítica, mas é para mim onde a série começa a perder muito de sua força. Então a gente tem aqui uma revelação final que 1 milhão de filmes já fizeram isso, e sinceramente
era o que eu já esperava desde o episódio 6 da série, digamos assim. Além de uma questão meio a origem, né, que eles vão até no lance do objeto como uma chave e dessas realidades dentro da realidade e o lance até, né, dos personagens falarem o tempo inteiro para personagem wake up, acorda, que é o que falam para o personagem do Leonardo DiCaprio em A Origem o tempo todo. Ou mesmo esse lance de falar sobre o que é a realidade, que o Westworld mesmo falou recentemente, já tinha falado no passado, e muitas outras obras de ficção científica também já falaram. Então, assim, a série ela ainda tem uma identidade estética, como eu disse, que vem muito dos criadores de Dark, então eles têm bastante uma pegada deles, digamos assim, mas no que diz respeito à série finalmente abraçar uma ficção científica em determinado momento e se revelar, pra mim é onde ela perde muito a sua força. Eu não tô querendo revelar mais do que isso, porque não quero dar spoilers pra vocês. É uma série com várias e várias reviravoltas, muito difícil, que todo mundo vai fazer vídeo explicando aqui no YouTube. Mas, no geral, eu gostei da série. Não acho nem perto de ser tão boa quanto Dark. Não acho também Dark a melhor série da Netflix, como muita gente, mas acho bem superior a essa. Mas ainda assim, é uma boa série que vai ter uma temporada seguinte, provavelmente, não sei se já confirmaram ou não. E aí eu fico curioso para ver para onde eles levariam tudo isso. Então, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram, não gostaram, se vocês concordam comigo ou não. E no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.